Então, na aula de hoje, gente, nós vamos dar continuidade à abordagem que nós iniciamos, né, na aula passada, relacionado a distúrbios neurológicos, né? Já conseguimos ver a definição, né? O que é que causa um acidente vascular encefálico, né? E aí hoje vamos dar continuidade a essa abordagem com a questão de diagnóstico, de tratamento, da assistência de enfermagem, que deve ser realizada por nós, da equipe de enfermagem, profissionais da equipe de enfermagem, a pacientes ou clientes que sejam acometidos por acidentes vasculares encefálicos, seja isquêmico, seja hemorrágico, tá bom? E aí, finalizando essa parte, vamos entrar na segunda parte da temática de distúrbios neurológicos, que vai dizer respeito, que diz respeito, né, ao ataque isquêmico transitório e à epilepsia, tá bom? Hoje vamos aprender que existe uma diferença considerável, apesar da maioria das pessoas usarem como sinônimo, tá? Mas convulsão e epilepsia são coisas diferentes, tá bom? Então, vamos aprender essa diferença hoje que existe entre epilepsia e convulsão. Que a maioria das pessoas dizem, fulano de tal está tendo um ataque epilético. Você precisa saber se realmente aquela pessoa tem epilepsia para você afirmar que ela está tendo um ataque epilético. Ataque epilético, tá bom? Então, nós vamos aprender isso direitinho hoje, tá certo? Vou iniciar aqui o compartilhamento da tela com vocês, nos slides, tá bom? Para darmos continuidade. Consegue ver meus slides? Tá ok? Sim? Sim. Beleza. Então, dando continuidade, gente, ao que nós iniciamos na aula passada, na terça-feira, né, quando falamos sobre acidente vascular encefálico, tanto isquêmico quanto hemorrágico, né, vimos quais são as possíveis causas que são deflagradoras, digamos assim, né, desses tipos de distúrbios neurológicos, né, e agora vamos falar um pouquinho sobre os fatores de risco, né. Quando eu falo fatores de risco de uma doença, são condições às quais o ser humano ele pode ser portador, né? E aí, a partir do momento que ele é portador dessas condições, sejam elas patológicas ou não, acaba por deixá-lo mais vulnerável, né, a desenvolver determinada doença, tá bom? Então, quando eu falo em fatores de risco associados aos acidentes vasculares encefálicos, né, sejam eles hemorrágicos ou isquêmicos, o que primeiro aparece para nós, né, o que primeiro nos acende o sinal de alerta, é a questão da hipertensão arterial sistêmica, tá bom? E aí, vamos pensar de forma lógica, né? O que é uma pessoa hipertensa? Uma pessoa hipertensa é aquela pessoa que é portadora da condição da pressão arterial dela estar sempre o quê? Elevada. Está sempre acima dos níveis considerados normais para a pressão arterial, tá certo? Essa é a definição de hipertensão, de uma pessoa que é hipertensa. Mas se nós formos lá para a fisiologia, tá certo? A fisiologia e a anatomia, né, que andam sempre juntas, primeiro de tudo, temos que saber que existem diferenças entre veias e artérias, né? São inúmeras as diferenças, né? Desde a questão do calibre do vaso, né? E geralmente artérias são mais calibrosas do que veias, né? A luz do vaso de veias é maior, mas a espessura da parede do vaso da veia é mais fino, é menos espesso, enquanto que a artéria, ela tem uma luz do vaso menor, mas a parede dela é mais espessa. Consideremos que a artéria são aquelas estruturas venosas que são responsáveis, por exemplo, de levar o sangue que é bombeado diretamente do coração para todo o corpo. Então, imagina que se esse coração faz a sístole e faz a diástole,
contrai e relaxa, né, para bombear sangue para o corpo todo. Ele acaba ejetando, ele acaba destinando o sangue que sai do coração, ele sai com uma força maior, não é verdade? Então, se esse sangue sai com uma força maior, sai fazendo uma pressão maior, eu preciso de um vaso que mesmo que ele tenha a luz mais restrita, quando eu falo a luz, é a parte de dentro mesmo, por onde vai passar o sangue, tá bom? Por mais que ele tenha uma luz do vaso mais estreita, mas aí se ele tem uma parede mais grossa, vai aguentar uma pressão o quê? Maior, tá certo? É tanto que se nós palparmos qualquer um dos nossos pulsos, seja radial, seja ulnar, seja braquial, seja femoral, poplíteo, o carotídeo, tá bom? Nós vamos sentir a artéria o quê? Pulsando. Enquanto que veia não pulsa. Nós palpamos a veia, mas nós não sentimos pulsação, perdão, tá certo? Então, diferenças anatômicas. Veia tem uma luz do vaso maior, mas tem paredes mais finas. Artérias, luz do vaso menor, mas a parede bem mais grossa, porque ela precisa aguentar uma pressão maior, né? Tendo em vista que carrega o sangue que sai diretamente do coração e vai levar para todo o corpo, tá bom? Enquanto que veias, ela traz o sangue que vem dos órgãos, então não precisa dessa pressão toda, né? Na artéria, rola sangue o quê? Arterial, sangue oxigenado, né? Se é um sangue que está saindo lá do coração, já vem oxigenado, né? Então é um sangue arterial. É aquele sangue que ele é bem mais vermelhinho, é aquele vermelho vivo mesmo. Enquanto que nas veias, o sangue que circula no interior das veias vai ser o quê? O sangue venoso, que é rico em CO2, em gás carbônico e pobre em oxigênio, tá certo? Então é aquele sangue que visualmente ele é vermelho, mas ele é um vermelho mais vinho, mais escurinho, tá certo? E por que eu estou falando isso para vocês? Só para vocês se recordarem, né, a questão da diferença de veias e artérias, anatomofisiologicamente falando, né? E aí, quando eu me refiro a uma pessoa que é hipertensa, eu estou me referindo àquela pessoa que tem uma pressão arterial elevada. O que é a definição de pressão arterial? É justamente a força que o sangue arterial exerce contra a parede das artérias. Pressão arterial. A pressão que está rolando dentro de onde? Da artéria. Quem é que faz a pressão rolar dentro da artéria? O sangue que está fluindo por lá. Essa pressão é exercida de que forma? Contra as paredes da artéria. Tá certo? Então, uma pessoa que ela é hipertensa, né, que ela tem a hipertensão arterial sistêmica, é aquela pessoa cujo sangue que está viajando pelo interior das artérias exerce uma força maior contra a parede das artérias do que o que é considerado normal, tá bom? E aí eu retorno, gente, aqui, ó, para essa imagem, tá? Porque eu quero mostrar para vocês que imagine que isso aqui é uma artéria, tá bem? Que nós temos a presença de quê? De um aneurisma, né? Existe esse abaulamento, existe essa sobressalência da artéria, né? E aí lembra que nós demos o exemplozinho da bolinha de chiclete? Quando nós estamos mascando chiclete, fazemos a bolinha de chiclete. Quanto mais ar eu coloco para dentro dessa bolinha de chiclete, né? Imagina a bolinha de chiclete como sendo um aneurisma. Quanto mais eu estico, mais a parede do meu chiclete vai ficar o quê? Fininha e vai estar mais propensa ao quê? A estourar, a romper, né? Então, imagina que essa artéria, tá bom? Que tem um aneurisma, tem esse abaulamento da parede endotelial, tá bom? E aí, se é artéria, tá rolando o quê? Sangue arterial, tá passando sangue arterial aqui no interior dessa artéria, né? E o sangue arterial, ele exerce uma força contra o quê? Contra as paredes da artéria, que é o que vai nos gerar o quê? Pressão arterial,
Aí imagina que aqui essa pessoa, ela é hipertensa, ela tem a pressão alta. Então, eu quero dizer o quê? Que a pressão que o sangue exerce sobre as paredes dessa artéria é o quê? Bem elevada, tá bom? Beleza, lá vem o sangue exercendo uma pressão bem elevada aqui contra as paredes da artéria, mas aqui eu tenho um aneurisma. Essa paredezinha aqui é o quê? Mais fina, não é? Então, imagina que esse sangue arterial já faz uma pressão imensa. A artéria tenta segurar o tranco, né? Porque tem uma parede arterial mais espessa, então aguenta o tranco. Mas aí, quando esse sangue forte, ele vem chegando aqui, gente, ó, no aneurisma, lembram que a paredezinha do aneurisma é mais fina? Então, esse sangue que vem com toda a força, uma vez ele fluindo por dentro do aneurisma, ele pode o quê? Fazer o quê? Causar o quê? A ruptura do aneurisma, tá certo? Então, será que é lógico? Será que faz sentido, sob o ponto de vista de vocês, uma pessoa que tem hipertensão arterial sistêmica, ela ser mais vulnerável, ela está mais propensa a ter um AVE, principalmente do tipo hemorrágico? O que vocês acham? Sim, né? Se a pressão está alta, aneurisma todos nós temos, né? Vimos que isso é uma variação anatômica, que é fisiológica, ela não é patológica, né? Só vai ser patológico se romper, se ocorrer rotura desse aneurisma. Mas imagina, a pessoa já está lá com aneurisma, tem a pressão altíssima. Mais cedo ou mais tarde, essa corda vai torar, digamos assim. Esse aneurisma vai romper, tá certo? E uma vez o aneurisma rompendo, ocorrendo a rotura de um aneurisma, nós temos o evento de sangramento que vai configurar o quê? O acidente vascular encefálico hemorrágico, tá bom? Então, por isso que a hipertensão arterial sistêmica, a RAS, né, ela mostra-se como um fator de risco bastante considerável, né, para pessoas que têm, né, a RAS, para o desenvolvimento, para a ocorrência de quê? De um AVE hemorrágico, tá bom? Na prática clínica, vocês vão perceber que a maioria dos pacientes que têm o diagnóstico de AVE hemorrágico, eles são hipertensos. Pode ir atrás, que eles são hipertensos. Tá certo? Por quê? Porque é uma condição que deixa esse indivíduo mais o quê? Vulnerável à ocorrência de um AVE hemorrágico. E acontece, né? A questão da hipertensão arterial sistêmica, gente, é uma condição que ela é silenciosa e pelo fato de ser silenciosa, ela é mais perigosa ainda. Porque geralmente um hipertenso, dificilmente ele consegue sentir que a pressão está alterando mais do que o que é considerado normal para ele. Então, geralmente são pessoas que, mesmo fazendo uso de medicamentos antihipertensivos, né, são pessoas que, por exemplo, a maioria das vezes, vocês podem anotar isso, vocês vão lembrar de mim lá, quando vocês já estiverem atuando na prática, espero eu, que a maioria dos indivíduos que sofrem um AVE hemorrágico, eles simplesmente vão dormir à noite e já acordam no outro dia sem se mexer. A pressão está lá trabalhando com força, a pessoa não consegue perceber que esses níveis pressóricos estão aumentando mais do que o normal, tá certo? E aí, dormindo mesmo, essa pessoa tem o evento de quê? Do AVE hemorrágico. Tá bom? Professora, mas isso acontece mesmo se a pessoa tiver tomado o remédio antes de dormir? Acontece, sabe por quê? Porque antihipertensivos, não apenas antihipertensivos, aí eu volto lá para a farmacologia, não apenas antihipertensivos, mas a maioria das classes medicamentosas, a maioria dos fármacos, quando eles são usados por um determinado tempo, eles passam a não funcionar mais. Porque acaba que a interação do fármaco, da droga, com os receptores de células específicos
acabam por não ter essa interação, essa ligação de forma efetiva. Então, é por isso que é importante que todo hipertenso sempre esteja sendo acompanhado pelo cardiologista, porque o cardiologista geralmente, por exemplo, já é meio que protocolar, via de regra, para a pessoa que é recém-diagnosticada com hipertensão arterial sistêmica, e, a depender do nível, dessa hipertensão, iniciar o tratamento farmacoterápico à base de propanolol, tá? Sim. Aí, a dose mais baixa vai aumentando para responder melhor, mas vai chegar um momento que esse propanolol, ele não vai mais fazer efeito. E aí, essa pessoa precisa estar sendo acompanhada pelo cardiologista para que seja feita a avaliação desse plano farmacológico, farmacoterápico, para que vá mudando as classes de antihipertensivos, para que continue fazendo efeito e a pressão dessa pessoa não venha elevar. Mas o que é que a maioria das pessoas fazem? Não são acompanhadas pelo cardiologista. Diagnosticou, iniciou com o propanolol, não aumentou dose, não mudou, então continua tomando, parou de fazer efeito, aquele medicamento ele está sendo tomado, mas ele vai ser mesmo que água no corpo. Então essa pressão vai começar o quê? A subir novamente, vai começar a descompensar. E geralmente as pessoas leigas, elas não têm esse conhecimento. Então, a pressão... Conheço muitas. Pois é, e vai conhecer muito mais. Então, a pressão alta, a hipertensão arterial é uma condição silenciosa e muito perigosa. Teve um caso na família do meu ex-noivo, que minha ex-sogra era hipertensa, ela é hipertensa, sempre tomou os medicamentos, mas não retornava de forma frequente ao cardiologista, E aí, um determinado dia, ela foi dormir, no outro dia, a gente acordou com a ligação lá em casa, de que ela não conseguia se mexer, E estava com os movimentos comprometidos, alguns sinais e sintomas que nós vamos ver que são específicos do acidente vascular, Então, quando ela foi traga para Natal, foi feita a tomografia de crânio dela, a tomografia computadorizada de crânio, percebeu-se que ela tinha tido um AVE hemorrágico, Então, assim, até hoje ela é sequelada, Então, são condições que o nosso corpo, gente, ele funciona de forma toda interligadinha, Então, se ocorre uma descompensação de algum sistema, de algum sinal vital, por exemplo, por tabela é efeito dominó, Vai comprometer várias outras coisas, tá certo? Então, 70% dos casos de AVE, sobretudo os AVEs hemorrágicos, acontecem em pessoas que têm o quê? A pressão alta, que são hipertensas, tá certo? Lá pela anatomia e fisiologia, como já falamos, da ruptura do aneurisma cerebral. Por que rompe mais fácil em pessoas hipertensas? Porque esse sangue ele faz uma pressão maior contra a parede da artéria, e aí se esse sangue vai fazer essa pressão maior contra a parede de uma artéria que eventualmente tem um aneurisma, vai ocorrer o quê? Uma rotura de aneurisma, E aí, ocorrendo essa rotura de aneurisma a nível encefálico, vai ocorrer derramamento de sangue, E aí vai configurar o que nós chamamos de AVE hemorrágico, tá certo? Então, para pessoas que são hipertensas, é literalmente andar em um terreno minado, Porque existe uma probabilidade muito grande dessa pessoa ter um evento de AVE, tá certo? A questão do tabagismo associado ao sedentarismo, certo, gente? Eu costumo dizer para os meus alunos que a prática tabagista, o tabagismo, não é positivo sob nenhum aspecto para o nosso corpo, A prática tabagista, ela, por natureza, pelos elementos que compõem, o cigarro, o tabaco, eles atuam no nosso corpo de forma, por exemplo, a enrijecer a parede das nossas artérias e veias, tá certo? Então, imagina uma pessoa hipertensa, com pressão alta, que fuma, que já é fumante crônico desde os 13 anos de idade, que existem casos assim, As paredes
de veias e de artérias dessa pessoa já é uma parede bem menos flexível, é mais rígida, enrijecida, é isso. E aí imagina o sangue lá com toda a força nessa artéria, a artéria não consegue flexibilizar para aguentar essa pressão, né? E aí, por causa da pessoa ser tabagista, né? E aí, nesse combo todo, digamos, né, que essa pessoa, achando pouco, ainda é sedentária. Geralmente, gente, pessoas que são sedentárias, principalmente pessoas idosas, não que jovens não possam, mas geralmente uma grande parte das pessoas idosas, tá certo, que são sedentárias, elas vão ter colesterol, níveis de colesterol que elevados, né? Principalmente colesterol total e triglicerídeos, tá certo? Triglicerídeos, triglicérides, gente, é uma variação de colesterol que ela é presente no interior da corrente sanguínea, tá certo? Então, imagina que essa pessoa tem taxas elevadas de triglicerídeos, né? Tem o triglicérides elevado, ou seja, muita gordura, muito lipídio, muito colesterol que no sangue. Em um determinado momento, isso é inquestionável, esses triglicerídeos, eles vão formar estruturas que nós chamamos técnico-cientificamente de placas de ateroma, tá certo? Placas de ateroma, tá? Placas de ateroma em decorrência de quê? Dessa pessoa ser sedentária. E placas de ateroma são placas de gordura, tá bom? Então, essas plaquinhas de gordura, essas placas de ateroma, elas vão se aderir aonde? No interior do vaso sanguíneo, tá bom? Se antes eu tinha um vaso sanguíneo completamente livre, com a luz completamente livre, né, para o sangue fluir no interior desse vaso, imagina que agora eu tenho uma placa de gordura que oclui praticamente metade da luz do vaso. Isso vai diminuir a quantidade de sangue que vai chegar ao encéfalo, a depender da veia, da artéria que esteja entupida? Sim. Vai, né? Então, vai configurar o que nós chamamos de quê? De AVE isquêmico, né? Devido a uma causa o quê? Obstrutiva, tá certo? Então, são três fatores, são três condições bem básicas, né, que podem ocorrer, né, em grande parte dos indivíduos, sobretudo idosos, né, a questão da hipertensão arterial sistêmica, a prática tabagista, né, e o fato do sedentarismo, né, então, sinal de alerta para pacientes, para pessoas que têm esses fatores de risco. Não estou dizendo, gente, quando eu falo fatores de risco, eu não estou dizendo que todo hipertenso vai ter uma AVE. Eu não estou dizendo que toda pessoa que fuma vai ter uma AVE. Não estou dizendo que toda pessoa que é sedentária, obesa, vai ter uma AVE. Não. São fatores de risco. São fatores que deixam aquela pessoa mais vulnerável, né? Mais sujeita a ter uma AVE. Tá certo, gente? Aí, tudo bem? Tudo ok? Podemos seguir? Ok. Vamos indo, tá? Quando nós falamos em acidente vascular encefálico isquêmico, isso aqui é uma forma de nós retomarmos praticamente o que já conversamos, né? Porque eu não sei se vocês já perceberam, mas eu sempre falo muito antes, as coisas muito antes de chegar o slide específico para elas, né? Então, só uma forma de nós revisarmos, né, a questão do acidente vascular encefálico do tipo isquêmico. Lembrem-se que acidentes vasculares do tipo isquêmico, certo? Eles ocorrem devido a causas o quê? Obstrutivas. Isquêmico é diferente de hemorrágico. Lá no hemorrágico é que vai ocorrer o quê? O derramamento de sangue, tá bom? O isquêmico são causas obstrutivas, tá bom? São causas físicas, barreiras físicas que vão ocluir de forma total ou parcial alguma veia ou artéria, tá bom? Então, dentre as causas obstrutivas, nós temos o que? Os êmbolos, que são os coágulos de sangue, é isso. E temos o que mais? Êmbolos e o quê? Até,
Ateroma? Isso, as plaquinhas de ateroma, né? Que também vão funcionar como um bloqueio, né? Então, gente, se eu falo em um vaso que ele é parcialmente, só metade, obstruído por um coágulo de sangue, certo? Ou por uma plaquinha de ateroma, tá bom? Se é parcialmente ou totalmente, eu vou comprometer a quantidade de sangue que vai chegar lá para o meu encéfalo, era para chegar a 100%. Se eu obstruo metade do meu vaso, eu vou comprometer a chegada desses 100% de sangue lá no encéfalo, não vou? Vou. Se eu obstruo totalmente, a tendência é que quase nada de sangue chegue lá onde? No encéfalo, né? Isso é positivo? A não chegada de sangue para o Negativo. encéfalo? Negativo. Por que é negativo? Se não chega sangue, não chega o quê para o encéfalo? Oi? Oxigênio. Oxigênio, o que mais? Oxigênio, nutrientes. Nutrientes. Qual o principal nutriente para as células nervosas? Glicose. Glicose. Isso mesmo, muito bom. Isso mesmo. Então, gente, se eu falo que vai chegar menos sangue, tá bom? Nesse encéfalo, por tabela, vai chegar menos oxigênio, vai chegar menos nutrientes, principalmente glicose, que é indispensável para os neurônios, né? E aí, é óbvio que esse encéfalo, que é esse sistema nervoso central, ele vai ficar comprometido, tá bom? E aí, se eu falo que o acidente vascular encefálico é do tipo isquêmico, quando vocês lerem essa palavrinha isquêmico, lembrem-se de isquemia. O que configura um acidente vascular encefálico isquêmico é uma isquemia. E aí, gente, nós conseguimos, ainda que vocês não saibam, vocês sabem o que é uma isquemia. Se estamos falando em AVE isquêmico, que é devido a causas obstrutivas parciais ou totais, vai comprometer a chegada de sangue nesse encéfalo. Se esse sangue não chega em uma quantidade 100%, como deveria chegar, vai chegar menos o quê? Oxigênio e menos glicose. Então, o que é, por definição técnico-científica, isquemia? A falta, né, ou a diminuição do fornecimento sanguíneo para onde? Para o encéfalo, para um tecido órgão, mas estamos falando de acidente vascular encefálico, então vai ser a falta total ou parcial de fornecimento de sangue, né, de fornecimento sanguíneo para o encéfalo devido à obstrução causada por o quê? Por um êmbolo ou por um trombo, tá certo? Então, isquemia é a chegada diminuída ou ausente de sangue, tá certo? Lá para o encéfalo, o que é completamente negativo, porque o nosso encéfalo ele não pode deixar de receber o quê? Oxigênio e nutrientes, sobretudo o quê? Glicose, tá certo? E por que que esse sangue não chega, gente? Devido a alguma obstrução causada por um coágulo de sangue, por exemplo, né, por um êmbolo, ou por um trombo, uma placa, o quê? De ateroma. Até aí, tudo bem? Vai juntando pecinhas e dá para construir o quebra-cabeça, tá bom? Então, o que configura um AVEI, né, um acidente vascular encefálico do tipo isquêmico, é a ocorrência de isquemia devido a causas o quê? Obstrutivas, tá bom? Então, vejam aqui nessa imagem, tá certo? Desconsiderem esse C aqui, viu? Porque acreditem, existem muitos livros que ainda trazem a nomenclatura como sendo AVC, tá bom? Mas sabemos que aqui é o quê? AVE, tá? Só podemos falar AVC se tivermos certeza que o acidente vascular comprometeu o quê? O cérebro, tá bom? Mas considerem aqui sendo um AVE isquêmico, tá? Dá um close aqui, ó,
na artériazinha que irriga esse encéfalo, e aí quando nós vamos olhar a nível microscópico, o que é que nós conseguimos perceber no interior dessa artéria. Vejam que aqui na parte de dentro da parede da artéria existem o quê? Coágulos de um lado e do outro. O sangue que vem vindo, o fluxo sanguíneo que vem por essa artéria, quando chega aqui, gente, ele encontra o quê? Uma barreira, certo? Que dessa forma aqui, gente, tá funcionando como uma barreira o quê? Total. Aqui tá ocorrendo uma oclusão o quê? Completa. Uma oclusão o quê? Total. O sangue que vem vindo vai conseguir ultrapassar essa parede, esse obstáculo? Não. Se não atravessa, gente, o sangue não vai fluir pela artéria e, consequentemente, não vai irrigar o quê? O resto do tecido, o quê? Encefálico. Isso é positivo ou negativo? Completamente negativo. Tá certo? Então, temos um AVE do tipo isquêmico. Só olhando para a foto, dá para perceber que é um AVE do tipo isquêmico, porque eu estou vendo o quê? Obstrução no interior da artéria. Tá certo? Essa artéria, que era para estar completamente livre para o sangue ir fluir por ela, né? Para ir e irrigar o tecido encefálico, tá certo? Tá tendo o quê? Tá apresentando o quê? Uma obstrução. Opa, se eu estou vendo uma obstrução, se eu estou vendo uma barreira, já sei que não é um AVEH. É um AVE isquêmico, né? Está tendo o quê? Uma obstrução, é uma causa obstrutiva. Beleza, gente? Ok. Então, vamos lá. Ok. Quais são as manifestações clínicas? Quais são os sinais e sintomas que vão sugerir que esse indivíduo está passando por um AVE isquêmico, gente? O que é que sugere? O que é que ele começa a apresentar? O que é que ele começa a sentir que vai sugerir, que vai acender o sinal de alerta para aquela doença, né? Para um AVE, tá certo? Hemiparesia da face, braço ou perna. Ei, olha aqui para essa palavra hemiparesia. Qual é o prefixo dela? Qual é a parte inicial dessa palavra aqui, ó? Hemiparesia. Hemi. Na língua portuguesa, o que é que significa hemi? Metade, tá? Hemi significa metade. E paresia, gente, significa formigamento. A sensação de formigamento, quando a perna da gente fica dormente, quando a gente passa muito tempo sentado numa posição só, principalmente de pernas cruzadas, tá certo? O que é que acontece? Nós comprometemos o fluxo de sangue que era para estar fluindo o quê? De forma livre nos nossos membros inferiores, mas aí a partir do momento que nós sentamos de perninhas cruzadas, nós prendemos a circulação sanguínea, tá? Por isso que quando a gente descruza as pernas, tem aquela sensação de formigamento, a perna fica bem pesada mesmo, né? A gente não consegue nem se mexer, digamos assim. É? E o que é que significa essa sensação de formigamento? É o que nós chamamos técnico-cientificamente, na área biomédica, de paresia, tá bom? Então, quando eu falo em hemiparesia da face, o que é que eu estou querendo dizer? Que o rosto todo, a face toda da pessoa, dividida no meio, e uma dessas duas metades está o quê? Formigando. Certo? Tem essa sensação de quê? De dormência, tá bom? Então, hemiparesia da face, dos braços, né, dos membros superiores ou dos membros inferiores das pernas, certo? Que é o quê? A sensação de formigamento em metade da face, em uma das metades da face, ou nos membros superiores ou nos membros inferiores, essa dormência, tá certo? A depender do nível de comprometimento, né, cognitivo que essa pessoa tem em decorrência do AVE, ela pode apresentar hemiplegia, tá? Hemi metade, tá bom? Na língua portuguesa,
E o sufixo plegia significa o quê? Paralisação. Quando eu digo que uma pessoa é tetraplégica, eu estou dizendo o quê? Que ela só mexe o rosto, né? Membros superiores e membros inferiores, tetra, quatro. Então, tanto membros superiores, que são pares, como membros inferiores, que também são pares, 2 e 2, 4, tetra, o quê? Plégico. Não mexe nenhum desses membros, nem superiores nem inferiores. Hemiplegia, eu estou falando que metade do corpo dessa pessoa não vai movimentar, tá bom? Podem prestar atenção que geralmente uma pessoa que tem AVE, a depender do nível, todas as que têm hemorrágico, tá? AVE hemorrágico, elas vão apresentar, sim, hemiplegia. Só a metade do corpo da pessoa fica sem se mover, fica com movimentos comprometidos. E aí vocês podem me perguntar, professora, mas só porque metade? Tudo é metade, 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 não inteiro. Porque, meus filhos, lá da anatomia e da fisiologia, vejam como é interessante, importante e indispensável a anatomia e fisiologia. Eu sou extremamente apaixonada. Por quê? Porque o sistema nervoso central, tá certo? As células que compõem o sistema nervoso central, elas são completamente diferenciadas. Elas possuem um nível de diferenciação muito elevado, tá bom? E dentro desse nível de diferenciação, existe o que chamamos fisiologicamente, né, de células que funcionam de forma cruzada. Células cruzadas, tá certo? Que cruzam de um lado ao outro. O que é que eu tô querendo dizer para vocês com isso, gente? Que no nosso sistema nervoso central, as células que estão localizadas na região direita, certo? Na face direita, digamos assim, na metade direita, as células que funcionam nessa região direita, elas comandam, né? Elas disparam funções, certo? Que vão ser respondidas no nosso corpo pelos membros do lado esquerdo, tá bom? Células da porção esquerda do meu sistema nervoso central vão disparar comandos que são respondidos pelos meus membros pelo lado, o quê? Direito do meu corpo. Então, são células cruzadas, tá bom? Então, se o AVE dessa pessoa comprometeu mais o lóbulo direito do encéfalo, pode ter certeza que a paresia, a dormência, né, ou a plegia, a ausência de movimento, vai se manifestar de qual lado? Esquerdo. Se você vir uma pessoa que seja sequelada de uma AVE, cujas as sequelas se apresentam do lado esquerdo dessa pessoa, você já pode subentender facilmente que o comprometimento, o AVE, ocorreu o quê? Do lado o quê? Direito. Tá bom? O inverso, se essa pessoa tem comprometimento de motricidade, comprometimento cognitivo do lado direito do corpo, já consigo subentender que o AVE comprometeu mais o quê? O lóbulo esquerdo do sistema nervoso central. Devido à diferenciação das células do sistema nervoso, certo? Que funcionam de forma o quê? Cruzada, tá bom? Então, por isso que sempre a gente vê só metade, metade, metade. A menos que o AVE dessa pessoa tenha sido tão pancada forte, né, que tenha comprometido os dois lados do encéfalo, certo? Aí vai ter a questão do comprometimento total, certo? Mas é muito raro, tá certo? O que é que percebemos também numa pessoa que foi acometida por um AVE isquêmico ou hemorrágico? A questão da disartria, tá bom? E disartria é uma palavra que tem significado técnico-científico na dificuldade de falar, tá certo? Podem prestar atenção
que pessoas que estão sofrendo o AVE naquele momento, ou que você vê posteriormente, elas têm dificuldade de falar. Elas ficam com a voz um pouquinho mais embolada, certo? A gente não consegue entender com clareza, né? Tem a dificuldade de articular palavras, né? Então, é aquela pessoa que ela balbucia, ela não consegue falar tal qual ela falava antes do evento de AVE, tá certo? Essa pessoa pode apresentar, pode manifestar, né, distúrbios visuais, né? Lembrem-se sempre que o nosso sistema nervoso central é o que comanda todo o nosso corpo, por isso que é considerado central, né? Então, comanda todo o nosso corpo, inclusive a percepção da visão, né? Porque se nós formos lá para o pé da letra mesmo, fisiologicamente falando, o que nós vemos, o que nós enxergamos, representam uma percepção que o nosso encéfalo tem e devolve para nós como uma mensagem de que a gente está vendo determinada coisa. Então, se uma determinada região específica do encéfalo, né, que é responsável pela questão de decodificação visual, né, a partir do que nós enxergamos, ela for comprometida, então é claro que essa pessoa ela vai ficar com algum problema visual. Ela pode não enxergar mais da mesma forma que enxergava antes, pode desenvolver a condição de diplopia, tá certo? Que é a visão dupla, dupla, plopia, visão, certo? Então, diplopia é a visão dupla. É tipo como se a gente forçasse ficar vesgo de propósito, né? É o que nós chamamos, é o que configura diplopia, certo? Essa pessoa pode vir a apresentar como sintomas também vertigens, né, que é a questão da tontura, né, aquele desequilíbrio, principalmente se esse AVE, gente, comprometeu o quê? O cerebelo, aquela porçãozinha lá do encéfalo aqui, ó, essa porção específica do encéfalo aqui, ó, na partinha de baixo, que tá nessa cor mais vinho, amarronzada, chamada cerebelo, tá certo? O cerebelo é uma subseção do nosso encéfalo que é responsável pelo equilíbrio, tá bom? Então, imagina que uma AVE, ele ocorre a nível cerebelar, né? Então, essa pessoa provavelmente vai apresentar sintomas de quê? De vertigem. Sintomas do quê? Vertiginosos, né? Que é o quê? A tontura, aquele desequilíbrio, quando o mundo dá uma girada. Então, essa pessoa pode apresentar vertigem, né? Associado, por exemplo, a um AVE que ocorra a nível cerebelar, vamos verificar o que também? A perda do equilíbrio ou da coordenação, que também está associada diretamente às funções de quê? Do cerebelo, tá certo? E a questão o quê? Da cefaleia intensa, da dor de cabeça intensa. E o que é que justifica, gente, essa cefaleia intensa, essa dor de cabeça intensa? Imagina que o nosso encéfalo, ele está aqui dentro da caixa craniana, tá certo? Existe um espaço muito tênue, muito, digamos, restrito, entre o osso da caixa craniana e o encéfalo propriamente dito, tá bom? O espaço é mínimo que existe entre um e outro. Então, praticamente, o nosso encéfalo, dentro da caixa craniana, é como se ele estivesse embalado a vácuo, digamos assim, né? Com pouquíssimo espaço. Tá? Aí, imagina que uma pessoa sofre um AVE hemorrágico. Tá tendo derramamento de sangue. O encéfalo nunca se iluda. O encéfalo que está dentro da nossa cabecinha, ele não está nadando dentro de sangue, não, tá? Ele está imerso no líquor céfalo-raquidiano, o LCR, um líquidozinho transparente, que parece água, tá? Mas ele não está sendo banhado por sangue, não. O nosso encéfalo, ele não está dentro de uma piscininha de sangue, não. Mas imagina que essa pessoa sofreu um AVE hemorrágico, está ocorrendo derramamento de sangue, tá certo? Então, aquele encéfalo que não era para estar sendo banhado externamente por sangue, agora passa a ser banhado por sangue, né, devido ao AVEH, tá certo?
E aí, vocês acham que vai aumentar a pressão dentro da cabeça da pessoa? Lembrem-se que aqui é o crânio e aqui é o encéfalo. Bem pouquinho espaço. Aí eu encho de sangue. Vou ocupar um espaço o quê? Bem maior. Vai inchando, vai o quê? Edemaciando. Se eu tenho pouco espaço dentro da minha caixa craniana, vai aumentar a pressão? Quanto mais esse encéfalo inchar? Vai. Vai ter um aumento de quê? De pique, né? Não esqueçam que essa pique que eu estou falando, gente, é a pique aí, pique só com um C, tá? Que significa pressão intracraniana, tá bom? Não é a pique com dois Cs, tá certo? Que pique com dois Cs é catéter central de inserção periférica, tá certo? Então, devido ao aumento da pressão intracraniana, né, o aumento da pique só com um C, devido ao derramamento de sangue, a edemaciação desse encéfalo, nós teremos como consequência, óbvio, claro, o quê? A cefaleia intensa, tá certo? Então, essas são as manifestações clínicas mais clássicas, tá certo? De um evento de quê? De AVE, tá bom? Quais exames diagnósticos podem ser feitos? Como é que eu vou diagnosticar, né? Lembrando sempre que a maioria das doenças, elas permitem o diagnóstico inicialmente realizado de forma clínica. Como é que eu realizo um diagnóstico de forma clínica? Sei a doença, sei a fisiopatologia da doença, sei as causas, sei das manifestações clínicas, ou seja, sei os sinais e sintomas que são específicos relacionados àquela doença, tá bom? Então, se nós chegamos num médico, né, num pronto-socorro, relatando aqueles determinados sinais e sintomas, relatando o que estamos sentindo, dor de cabeça, não estou conseguindo enxergar bem, aquilo outro, o médico geralmente ele acende o sinal de alerta, que é sugestivo que para um AVE, né? Então, a partir do diagnóstico clínico, ele vai começar a guiar o diagnóstico para ocorrer de forma mais o quê? Específica, né? Opa, então, peraí, essa pessoa está me dizendo que está sentindo um formigamento na metade do rosto, está dizendo que está muito tonta, com muita dor de cabeça, que não está sentindo as pernas, ou os membros do lado direito, né? Então, esse médico já pode pensar o quê? Opa, deve ser uma AVE por aí. Então, o que é que ele faz? Pede exames mais específicos para o quê? Para confirmar. Ele não pode só se confiar, né? Confiar cegamente de olhos fechados de acordo com a experiência clínica dele. Ah, você está sentindo isso? Não, então você está com AVE, viu? Vá para casa. Não, ele tem que confirmar, né? Então, ele vai pedir exames mais específicos. E que exames mais específicos podem ser esses? A tomografia, né, computadorizada, né, ou ressonância magnética, que são exames de imagem, né, que vão conseguir demonstrar, por exemplo, a tomografia de crânio. Vai conseguir mostrar direitinho como é que está esse encéfalo. E se for o caso, e quando eu falo tomografia, certo, gente? Quem já fez tomografia sabe que a pessoa deita numa maca, aí a maca entra para dentro de um aparelho que é circular. Aí quando a gente tá lá dentro da máquina, quando eles ligam a máquina, né? Aí o que é que acontece? Raios são lançados de forma 360 graus, certo? Direcionados ao que é o crânio dessa pessoa. Então, são tiradas fotos, digamos assim, em todas as dimensões, tá certo? De cima, de um lado, do outro, de baixo, pela parte de dentro, né? Então, é um exame muito preciso, porque nós conseguimos visualizar o órgão de forma muito clara, né? Então, se eu consigo visualizar o encéfalo de forma muito clara por uma TC computadorizada, né, uma tomografia de crânio computadorizada, eu vou conseguir ver por essas imagens radiográficas se, por exemplo, existe algum coágulo, algum trombo, né, em alguma veia ou alguma artéria. Se estiver ocorrendo sangramento, também vou conseguir identificar, tá certo?
Outro exame que também pode ser feito, gente, é a angiografia cerebral, que essa imagem que tem aqui no slide mostra exatamente um exemplo de uma angiografia cerebral. E o que é que vem a ser uma angiografia cerebral? Eu vou até ajeitar isso aqui, ó, porque o certo é uma angiografia o quê? Encefálica. Não estou indo só para o cérebro, né? Então, o que é que configura uma angiografia encefálica, gente? É a questão de injetar no corpo dessa pessoa, digamos assim, um contraste específico, tá certo? Que vai agir de forma a deixar mais evidente as estruturas angiológicas do encéfalo dessa pessoa. Vejam aqui, ó, que eu tenho uma imagem radiográfica, digamos assim, de um encéfalo, mas o que é que está destacado aqui? As estruturas o quê? Venosas. Eu consigo ver com mais clareza veias e artérias, porque elas foram coloridas, digamos assim, pelo contraste, tá bom? Então, eu vou conseguir ver com mais clareza, por exemplo, se existe algum coágulo, algum êmbolo, algum trombo em alguma dessas estruturas venosas, tá certo? Então, diagnóstico de AVE, seja ele hemorrágico ou isquêmico, tá bom? Vai ser feito com base em 3 abordagens. O diagnóstico o quê? Clínico, que é aquela primeira variação, né, que o médico faz, ouvindo os sinais e sintomas do paciente e vendo que são sugestivos para um quadro de AVE, tá bom? Mas ele não pode ficar só aí, né, nesse diagnóstico. Ele quer, por exemplo, saber se é um AVE hemorrágico ou isquêmico. Então, ele vai precisar de uma ajuda, de um auxílio, de quê? Dos exames de imagem, tá certo? E aí, quais são essas abordagens radiológicas que nós temos disponíveis? A tomografia ou ressonância magnética ou a angiografia encefálica, tá bom? E vai permitir que esse médico veja com os próprios olhos o encéfalo e o que é que está rolando para causar essa descompensação orgânica nessa pessoa, tá certo? Aí, tudo bem, gente? Tranquilo? Podemos seguir? Tranquilo. Ok, vamos lá. Como que é feito o tratamento? Gente, o AVE, ele ocorre devido ao quê? A não chegada de forma adequada do sangue aonde? No encéfalo. Se o sangue não está chegando ao encéfalo de forma total ou não chega nada ou só parcialmente, né? O que é que acontece? Não chega oxigênio e não chega o quê? Nutrientes. Esse encéfalo, ele pode ficar sem oxigênio? Não. Então, qual é a medida básica que pode ser instituída como tratamento para essa pessoa? A oferta de oxigênio. A oxigenoterapia. Nem que seja por catéter nasal, que é uma ventilação não invasiva, é uma VNI, né? Com, no média, 2 a 4 litros de oxigênio por minuto. A gente vai lá regular no fluxômetro, tá certo? No ponto de oxigênio, de forma que a bolinha de mercúrio, ela fique localizada entre 2 ou 4 litros de oxigênio. E aí vamos ligar e vamos colocar o oxigênio onde? Em catéter nasal, nesse paciente, né? Eu tenho que ofertar pelo menos o mínimo possível de oxigênio para esse paciente, para que esse encéfalo ele não seja mais o quê? Danificado, né? Se for o caso de ser um quadro clínico mais avançado, mais complicado, de uma AVE, né, não vai suprir efeito, né, apenas a ventilação não invasiva. Vai ter que ir para a ventilação mecânica invasiva, ou seja, vai precisar entubar esse paciente para que ele fique respirando com a ajuda de aparelhos, tá certo? Como já é normal, né, do quadro, já é esperado do quadro de pessoas acometidas por AVE, tá certo? A questão do comprometimento da motricidade, o comprometimento da fala, né, faz total sentido instituir reabilitação fisioterápica
e fonoaudiológica para esse paciente, né? Para que ele vá recuperando os movimentos dele, né? Para que ele vá conseguindo voltar a falar, né? Voltar a articular melhor as palavras, né? E geralmente também é instituída a terapia antidepressiva, né? Por quê? Porque imagina uma pessoa que sempre levou uma vida normal, era super ativa, trabalhava, estudava, etc, etc. E de repente é acometida por um evento de acidente vascular encefálico e fica em cima de uma cama. É muita pressão para o psicológico dessa pessoa. Né? Então, geralmente, é provável que essas pessoas desenvolvam um transtorno depressivo. Né? Então, é interessante que ocorra um apoio, um suporte psiquiátrico ou psicológico. E se realmente essa pessoa desenvolver em paralelo um transtorno depressivo, vai ser necessário fazer o uso de quê? De farmacoterapia antidepressiva. Tá certo, gente? A assistência de enfermagem, em relação à assistência de enfermagem, o que é que cabe a nós da enfermagem, né? Manter sempre as vias aéreas desse paciente pérvias, ou seja, desobstruídas, nariz e boca desobstruídos, para que ele consiga respirar da melhor maneira. Nesse momento, é extremamente importante que ele respire, ainda que com dificuldade, para o quê? Para prover oxigênio para onde? Para o encéfalo, tá certo? Corrigir problemas gastrointestinais do paciente, né? Geralmente, se o paciente tiver algum transtorno, alguma desordem a nível do trato gastrointestinal, como, por exemplo, a constipação, né? O intestino preso, né? A retenção de fezes. Geralmente, pessoas que são constipadas, quando elas vão ao banheiro, sentem vontade de evacuar, elas precisam fazer muita força, digamos assim. Então, se a pessoa faz força, qualquer força que nós fizermos no nosso corpo, a gente vai aumentar o quê? Pressão arterial. Imagina se é uma pessoa que está num pós de AVE hemorrágico. Está sangrando aqui dentro. Se essa pessoa for fazer força, o menor de força que existe, mas força para evacuar, vai aumentar a pressão? Vai aumentar a pressão. Vai sangrar mais? Vai sangrar mais. O que não é interessante para esse paciente, né? Então, se for um paciente, por exemplo, constipado, é necessário fazer o uso de laxantes, né, para soltar mais o intestino dessa pessoa, conforme prescrição médica, tá certo, gente? Lembrem-se que nós não temos essa autonomia de decidir, então tá constipado, então eu vou dar um lactopurga para essa pessoa aqui, aleatoriamente não. Tá bom? Precisamos de prescrição médica, tá certo? Realizar a mudança de decúbito de 2 em 2 horas, se não houver contraindicação, tá certo? Qual contraindicação poderia ser essa, professora? Por exemplo, imagina se essa pessoa está com AVE hemorrágico muito intenso, o quadro muito grave, está sangrando muito, né, no encéfalo. Então, qualquer movimentação que eu faça com esse paciente, mesmo que seja uma movimentação passiva, ou seja, sou eu que estou movimentando ele, não é ele que está se movimentando, vai fazer com que a pressão desse paciente aumente e, consequentemente, ele vai o quê? Sangrar mais. Então, se não tiver contraindicação, devemos fazer a mudança de decúbito de 2 em 2 horas, se não tiver contraindicação, lembre disso, tá certo? E a questão de prevenção de acidentes, sobretudo de quedas, né? Por quê? Porque geralmente o paciente idoso, por si só, gente, ele apresenta eventos de desorientação, tá? Vocês vão ver muitos pacientes idosos internados em unidades hospitalares que às vezes eles começam como que eu posso dizer? Que eles começam como é a palavrinha que diz, gente? Delirar, achando que está em casa, depois começa a ver gente que já morreu, né? Então tem variação do nível de consciência, tá bom? E outra coisinha, fisiologicamente falando, é que tudo o que compromete, tudo o que atinge o nosso encéfalo, tá certo? Gera agitação extrema no paciente. Se vocês virem um paciente num pós-operatório, ainda que tardio, de cirurgia neurológica, ele é completamente contido, amarradinho no leito, porque do nada ele se agita e dá cada pinote na cama, que a gente vê a hora, se ele não tiver contido,
ir para o lado de fora da cama, direto para o chão. Então, uma pessoa que ela tem eventos de AVE, ela vai começar a apresentar variações de consciência, rebaixamento de nível de consciência, pode ocorrer agitação. Então, é sempre necessário deixar esse paciente contido no leito e com grades elevadas, grades do leito sempre elevadas, para evitar queda, para evitar mais um acidente, para evitar que aquela situação se complique mais ainda, tá certo? E aí, para finalizarmos, o acidente vascular encefálico hemorrágico, como já falamos, é defluente, ocorre devido à rotura, devido à ruptura de um aneurisma, a nível encefálico. Lembrem-se lá do que é aneurisma. Então, esse aneurisma, ele pode romper. Lembrem-se sempre que o encéfalo é um órgão que ele é vascularizado, mas não é banhado de sangue por fora, não. O sangue tem que estar correndo no interior de quê? De veias ou de artérias, tá bom? Então, se esse aneurisma arterial, ele rompe, vai ocorrer um derramamento sanguíneo para além da artéria, para fora da artéria. Tá certo? Então, é esse derramamento de sangue que ocorre a nível encefálico, decorrente de quê? Da ruptura de um aneurisma, configura o que nós chamamos de quê? De AVE hemorrágico. Tá certo, gente? E aí, vejam, quando vocês forem estudar, e vejam aqui comigo também, que só em olhar para a imagem já dá para saber se é um AVE hemorrágico ou isquêmico. Vejam, quando eu dou um close aqui na artéria encefálica e trago para cá, eu estou vendo que a parede da artéria rompeu. Era para estar o quê? Íntegra, tá bom? Então, essa artéria arrebentou. Se esse aneurisma rompeu, se ocorreu ruptura de aneurisma, vai ocorrer o quê? Derramamento de sangue para fora de onde? Da veia, da artéria. É interessante encharcar o encéfalo de sangue? Não, porque o sangue é interessante para chegar aonde? Nas células do encéfalo. Se eu banho de forma externa esse encéfalo, não vai servir de nada esse sangue. Tá certo? Então, vejam que aqui, ó, a artériazinha foi rompida. Uma vez rompida, vai ocorrer extravasamento de sangue, tá certo? Diferente de onde, gente? Diferente dessa imagem aqui, que quando eu olho para a artéria, ela não tá rompida, tá? Ela tem o quê? Coágulos no interior do vaso. Então, eu tenho uma AVE do tipo o quê? Isquêmico. Já se eu vejo uma veia ou uma artériazinha rompida, eu vou ter, o quê, gente? Eu vou ter uma AVE hemorrágica. Tá certo? Ok. Ok. Manifestações clínicas do AVE hemorrágico, certo, gente? O que nós chamamos de epistaxe, tá certo? Epistaxe, gente, é o sangramento nasal. Não é normal o nariz sangrar. Principalmente sangue vivo, Não é normal estar escorrendo sangue do nariz. Então, se você do nada começa a apresentar esse sangramento nasal, essa epistaxe, esse sangue bem vermelho vivo, opa, provavelmente não foi o rompimento de microvasos de dentro do nariz, não. Tá escorrendo sangue vermelho vivo, opa, deve ter alguma coisa acontecendo no meu encéfalo. Estamos falando de quê? De AVE hemorrágico. Tá ocorrendo o quê? Sangramento na minha cabecinha, no meu encéfalo. E aí, esse sangue que está ocorrendo em excesso aqui dentro vai procurar algum lugar para escoar, Para escorrer. Pode vir por onde? Pelo nariz, tá certo? É epistaxe, tá bom? Pode sim disparar, deflagrar, crises convulsivas. Imaginem mais uma vez que o encéfalo dentro da minha caixa craniana tem um espaço bem restrito. Se ele começa a inchar,
vai aumentar o que? A pique. Lembram que eu falei que encéfalo é um dos órgãos do nosso corpo que não aceita ficar sem oxigênio? Negativamente a nível físico. Imagina um encéfalo inchando dentro de uma caixa craniana, ficando bem apertado, bem arrochadinho. Ele está sofrendo o quê? Uma injúria, né? Ele está sendo agredido. Ele quer demaciar e não tem espaço. E aí, o que é que o nosso corpo faz? Começa a disparar crises convulsivas. E o que é que configura uma crise convulsiva? Uma atividade neuronal em excesso. É quando os neurônios da gente, eles estão o quê? Muito agitados. Então, a carga neuronal, ela ocorre além do normal, e aí vai disparar a ocorrência de quê? De crises convulsivas. Tá certo? Cefaleia, já falamos o porquê da cefaleia, né? Aumento da pressão intracraniana devido à emaciação do encéfalo em um espaço que é muito restrito, que é o crânio, né? Então, cefaleia intensa, acompanhada de vômitos em jato, certo? Gente, vômito em jato não é aquele vômitozinho simples, não. É tipo aquele vômito daquele filme O Exorcista, sabe? Aquela menina que vomita um vômito verde. É aquele vômito que vai é lançado para longe mesmo, vem com uma pressão muito grande, tá certo? E, consequentemente, se esse encéfalo dessa pessoa está comprometido, né, é óbvio que ela vai apresentar déficit neurológico, déficit cognitivo, de forma o quê? Progressiva. Enquanto não for feitas as intervenções necessárias para reverter aquele quadro, essa pessoa vai piorando, piorando, piorando e comprometendo ainda mais o quê? O sistema nervoso dessa pessoa, tá certo? E aí, gente, exames diagnósticos, mais uma vez, né? Tem a questão do diagnóstico clínico, como eu já falei, é a mesma coisa lá do isquêmico, tá bom? A tomografia de crânio computadorizada ou ressonância magnética, ou a angiografia cerebral, certo? É a mesma abordagem para os dois tipos, tá certo? A partir desses exames é que nós conseguiremos identificar especificamente qual tipo de AVE é, né? Tratamento. Repouso absoluto no leito. O que é que justifica essa pessoa ter que ficar paradinha lá no leito? Qualquer movimentação, gente, vai fazer o quê? Sangrar mais a nível do sistema nervoso, certo? Estamos falando de AVE hemorrágico, né? A questão da administração de antihipertensivos, lembram que eu falei que geralmente quem tem AVE hemorrágico, né, geralmente são pessoas hipertensas, né, então fazer um controle bem rigoroso dessa terapêutica antihipertensiva, né, conforme a prescrição médica, claro, né. A administração de corticosteroides, oi? Aqui na minha postura, eu estava vendo que no exame de diagnóstico, perdão, tem ECG. ECG não, é eletrocardiograma. Eletrocardiograma ou eletroencefalograma? Não, eletrocardiograma. Tá escrito eletrocardiograma ou só ECG? Eletrocardiograma na apostila. Não, tá errado. Eletroencefalograma. Deve estar desatualizado. Eletroencefalograma, eu quero ver a atividade do quê? Do meu encéfalo. Eu estou falando de uma patologia que compromete o sistema o quê? Neurológico. O eletrocardiograma pode até funcionar para ver a questão, o acompanhamento cardiológico se for uma pessoa hipertensa, né? Mas o que entra aí para nível de controle mesmo, né, em se tratando de distúrbios neurológicos, é o eletroencefalograma, tá bom? O eletrocardiograma pode ser se essa pessoa já tiver um diagnóstico de base de hipertensão arterial sistêmica, mas ela não vai ser aplicável a todos os pacientes, digamos assim, que tiveram um evento de AVE, tá bom? Tá certo? A administração de corticosteroides, gente, quando eu falo em corticosteroides, eu estou falando em corticoides, tá bom? E corticoides, gente, é o que nós chamamos lá na farmacologia
de anti-inflamatórios, anti-inflamatórios esteroidais, certo? Todo e qualquer corticoide, ele é um anti-inflamatório. Ele só vai diferir daqueles anti-inflamatórios mais comuns que a gente consegue comprar em farmácia sem receita, né? Porque os anti-inflamatórios que nós chamamos de anti-inflamatórios no dia a dia, são o que nós chamamos de anti-inflamatórios não esteroidais, tá certo? Que lá na farmacologia é abreviado como AINES, tá? Anti-inflamatórios não esteroidais. Anti-inflamatórios não esteroidais, como o próprio nome sugere, são diferentes dos anti-inflamatórios esteroidais. Anti-inflamatórios esteroidais são corticoides, tá bom? E se nós compararmos corticoides com AINES, corticoide sempre vai ser mais potente, tá bom? Por quê? Porque corticoide, o mecanismo de ação do fármaco, ocorre lá no início, na raiz da cascata inflamatória, tá certo? Enquanto que AINES, ele corta o mal pela metade da raiz, tá certo? A via inflamatória, a cascata inflamatória do nosso corpo, quando ela é ativada, ela tem duas vias diferentes. Uma mais superior, que vai reger, óbvio, a inferior, né? Que são vias de ciclooxigenase, que nós falamos lá na farmacologia, que são vias COX, certo? Vias de ciclooxigenase. Para eu cortar o mal pela raiz, gente, eu preciso vir aqui na fonte, né? Na via superior. Se eu quiser amenizar só por hora, eu vou na via o quê? Inferior, que é a via intermediária. Os corticoides, eles agem cortando a inflamação pela raiz mesmo, porque eles vêm aqui, ó, na via superior, na via da ciclooxigenase superior. Corta aqui, então se corta o mal pela raiz, o que vem abaixo não vai existir, certo? Então, de forma bem resumida, essa é a forma, o mecanismo de ação de corticoides, tá certo? E o que que justifica o fato de nós usarmos anti-inflamatórios esteroidais, corticoides, em situações de AVE. Lembre-se que um AVE hemorrágico está ocorrendo derramamento de sangue, tá? No tecido, no órgão encéfalo. Ele vai estar inchando, vai estar edemaciando. O inchaço, gente, a edemaciação é dos eventos que ocorrem quando está instaurado um processo de inflamação no corpo, tá bom? Se, por exemplo, se você sofre um ferimento e esse ferimento infecta, provavelmente ele vai estar mais inflamadinho e a pele fica mais inchadinha, não é verdade? Então, o edema é um dos sinais característicos de um evento inflamatório, tá bom? Então, se corticoides têm como ação farmacológica cortar a via de o quê? De inflamação, a via da ciclooxigenase, a COX, lá no início, corta o mal pela raiz, vai cortar também o quê? Edemaciação, inchaço. Então, lembrem-se que uma pessoa com AVE hemorrágico, meus filhos, ela vai estar com o encéfalo edemaciado. Então, eu entro com corticoide para quê, hein? Para reduzir essa edemaciação, tá bom? E se eu reduzo essa edemaciação do encéfalo, é bem provável que essa pessoa ela se recupere mais rápido, tá bom? Então, é instituída a farmacoterapia baseada em corticosteroides, principalmente a dexametasona, que é conhecida de forma comercial como Decadron. Bom, vejam, Decadron, dexametasona, como tem aqui no slide mesmo, para diminuir o edema cerebral, não, tá? O edema encefálico, tá bom? Certo? Deixa eu só dar uma diquinha para vocês. Lá da farmacologia, que eu sou a doida da farmacologia, acho que vocês já perceberam, né? Eu fui monitora há muito tempo de farmacologia na faculdade, para os cursos de enfermagem e física.
todo nome de fármaco, certo? Lógico, existem algumas exceções. Mas a maioria dos fármacos que tem a terminação ona, é corticoide, viu? Vejam, dexametasona, prednisolona, tudo terminando em ona, ona, ona. Betametasona. Vejam, ó, ona e ona. Corticoide. Tá bom, gente? Fica aí essa dica para vocês, tá certo? E a questão da administração de laxantes, né? Mais uma vez, como eu expliquei para vocês, geralmente quem tem o intestino mais presinho, quando vai evacuar, quando dá evacuação, faz força, e qualquer força mínima que seja, né, com a pessoa que está em um evento de AVE, vai fazer com que ela sangre mais, né? Então, isso não vai ser interessante. Então, administrar laxantes, né, conforme prescrição médica, para evitar o esforço ao evacuar. Beleza, gente? Ok. E aí, depois de falarmos de AVE, tá? AVE isquêmico, AVE hemorrágico, tá bom? Eu trago uma novidadezinha aqui para vocês, né? Que é algo muito específico da nossa área, mas agora vocês vão saber, né? Que é o que nós chamamos de AIT, tá certo? Ataque isquêmico transitório, tá bom? É bem parecido com o AVE, tá bom? Mas não é AVE porque não institui sequelas permanentes no paciente, tá bom? Geralmente a pessoa quando sofre o AVE hemorrágico ou isquêmico, gente, ela fica sequelada por um grande período da vida dela, né? Aqui no ataque isquêmico transitório é diferente. Ele parece muito com o AVE, é tanto que na literatura científica também é chamado de mini AVE, tá certo? Porque fisiopatologicamente é bem parecido com o que acontece aonde? No AVE, tá certo? E o que é que acontece, gente, fisiopatologicamente falando no AVE? A interrupção total ou parcial do fluxo sanguíneo para onde? Para o encéfalo, né? Que pode ser por uma causa obstrutiva, que vai configurar um AVE-I, ou por uma causa hemorrágica, que vai configurar um AVE-H, né? E aí, por que é parecido o AIT? Por que é parecido com o AVE? Porque ocorre essa isquemia também, ou seja, o sangue com oxigênio e nutrientes que era para chegar ao encéfalo, ele para de chegar, mas por um curto período de tempo, tá certo? É tão pouco tempo que não chega a ser nem 2 minutos, digamos assim, tá certo? Então, por um tempo muito curtinho, gente, não deixa sequelas nessa pessoa, tá certo? Então, é diferente do AVE porque não deixa sequelas, né? Esse suprimento sanguíneo, ele é interrompido por um curto período de tempo, não chega nem a 2 minutos, tá certo? Então, é aquela coisa que acontece naquele momento, né? E de repente a pessoa volta ao normal, tá certo? Então, se o ataque isquêmico transitório, se não for feita uma intervenção o quanto antes, uma intervenção precoce, ele pode evoluir para um AVE. Mas se ele tem sinais e sintomas bem característicos, bem sugestivos de um AVE, é lógico que se nós percebermos, por exemplo, um familiar apresentando manifestações clínicas sugestivas de um AVE, a gente vai tentar intervir o quanto antes. Né? Então, como essa intervenção ela é feita também de forma precoce, geralmente não evolui para o AVE. Mas se a pessoa não perceber, se forem pessoas bem leigas, digamos assim, pode sim evoluir para uma AVE, tá
certo? Mas, como o próprio nome diz, é um ataque isquêmico, ou seja, o interrompimento de suprimento sanguíneo para o encéfalo de forma transitória, não é permanente. Aconteceu ali, PayPal, tá certo? Então, não deixa sequelas. Mas se não for intervir, a pessoa não fizer a intervenção o quanto antes, pode evoluir para um AVE, professora? Pode sim. Tá certo? Então, tomem nota aí que existe esse AVE mais brando, esse AVE que não deixa o quê? Sequelas, porque a isquemia, o ataque isquêmico ocorre por um curtinho intervalo de tempo. Tá certo, gente? Beleza? Ok? Eu pergunto a vocês, alguma dúvida aqui ou segue tranquilo? Tá tudo tranquilo, professora.